palco a professora Silvana Cóppola. Silvana Cóppola é professora do Departamento de Política da PUC São Paulo. Boa noite, Silvana. Silvana é professora do Departamento de Política da PUC, é docente nos programas de estudos pós-graduados em Ciências Sociais, em Gerontologia, e é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, NEAM. Chamar também a doutora Dalva Yuki Matsumoto. Ela é médica oncologista, paliativista, coordenadora da assistência domiciliária e da hospedaria de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, diretora clínica do Hospital Franquia. Bem-vinda, Dalva. Temos também a coordenação da mesa seria de Ivan Vilela, do nosso querido Ivan Vilela, mas o Ivan foi convidado a participar da Feira Literária em Frankfurt, então não pôde estar com a gente. Mas a Dalva fará o papel de coordenadora e expositora. Um bom trabalho para todos nós. Está com você. Ok. Bom, primeiro, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sessão de Voz. Espero que vocês tenham gostado do filme, que eu achei uma delícia esse filme, muito, muito bonito. Eu passo a palavra à Silvana para fazer as primeiras considerações. Por favor. Fique à vontade, Silvana. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o que é o filme, né? As nossas impressões. Depois eu falo um pouquinho, a gente abre para a plateia, depois se você quiser complementar. Na realidade isso é mais um bate-papo, mas fique absolutamente à vontade. Boa noite a todos. Bom, eu agradeço esse convite. Gostei muito de estar aqui, de poder comentar esse filme. Eu preparei um texto, até pela... Eu não sou assim muito noturna, eu gosto muito da manhã, eu acordo muito cedo, essa hora eu fico assim um pouco, né? Preciso de uma certa concentração. Então eu achei que um texto assim ia me disciplinar um pouco mais, né? E escrevi livremente a partir do filme. Eu acho que também uma reflexão sobre a velhice, que é um tema que eu gosto, que eu trabalho. Eu escrevi para esse filme. Então eu vou ler devagar. O texto não é um texto acadêmico, portanto não tem dificuldade na leitura. Eu dei o nome para esse texto de Velhice Olhar, o corpo concentrado nos olhos. Eu acho que foi o que mais me marcou. Com a velhice, o corpo diminui, quase desaparece. Os olhos, contudo, destacam-se, ganham força e expressividade. O espírito e o corpo se concentram nos olhos e também nas mãos. O corpo na velhice é tomado por forças outras que passam pelos olhos e mãos. Os gestos na velhice são econômicos, porém intensos, potentes e focados. Não se pode fazer tudo, por isso é preciso fazer uma seleção. Não se pode mais na velhice arriscar maus encontros, afirma o filósofo Gilles Deleuze, numa entrevista na sua velhice. O corpo não possui a mesma agilidade para contrair e descontrair hábitos. O corpo também não aguenta carregar ressentimentos, rancores, raiva, ódio. É preciso desfazer do peso dessas paixões tristes para ganhar leveza e desfrutar do prazer da pura e simples existência. É na busca dessa leveza que o protagonista do filme de David Lynch, um velho de 73 anos de nome Eivind, dá início a uma extensa e difícil viagem para reatar-se com seu irmão após 10 anos de afastamento.
Eis ao lado do olhar uma segunda ideia importante que divisamos no filme, a saber, desfazer-se dos atos passados através da faculdade de perdoar. É pelo perdão, segundo nos sugere a filósofa Hannah Arendt, com base nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que o modo de vida humano se inaugura. Sem o perdão, não conseguiríamos desembaraçar-nos de nossos atos passados e darmos início a algo novo. Enganar-se, errar e extraviar são constitutivos da vida e, com o perdão, livramos-nos dos grilhões da vingança, uma paixão triste que, segundo Spinoza, paralisa a nossa potência de agir ou a nossa força de existir. A narrativa gira em torno de uma viagem de um velho de nome Eyvind ao encontro do seu irmão. Eyvind vive na companhia de sua filha numa casa modesta do interior rural. Seus vizinhos e demais habitantes são todos conhecidos. Alguns episódios marcantes das vidas de Eyvind e de sua filha Rose vão sendo narrados aos poucos no desenrolar da história e encontros ao acaso durante a viagem. Logo no início da narrativa, Eyvind é tomado por um acontecimento. A sua filha, ao telefone, se põe a falar com alguém que lhe comunica que seu irmão Leio foi acometido de um derrame. Eyvind mergulha num profundo silêncio e, a partir desse momento, dá início a algo novo, desencadeado por uma atitude de esquecimento e perdão das desavenças com o irmão. Afastados por 10 anos e mais de 500 quilômetros, Eyvind decide pela viagem com seus próprios recursos. Utiliza para isso um velho instrumento de trabalho, a saber, o seu cortador de grama, no qual acopla um trailer coberto com uma lona plástica e nele guarda o necessário para suprir a longa viagem: alimentos, 2 cadeiras, um colchão, um pegador para fogueira, alguns utensílios, uma velha coberta. Tudo foi preparado com muito cuidado. O telefonema com o anúncio da morte do irmão torna-se um acontecimento que irá interromper a rotina desse homem simples do interior rural do sul dos Estados Unidos. Ele está debilitado por problemas no quadril que lhe afetam o andar, por dificuldades de enxergar, acrescido de doenças próprias da sua idade avançada. Contudo, as doenças não o abalam. A despeito delas e com elas, ele goza da saúde daqueles que têm um firme propósito a cumprir. Nada o dissuade de ir ao encontro de seu irmão. Não dá para continuar a viver carregando um ódio descabido. A pequena cidade rural do sul dos Estados Unidos se agita com a decisão de ele e seus amigos. E seus amigos, assim como sua filha, tentam dissuadi-lo sem sucesso da arriscada viagem. Os habitantes que ocupam as cenas são, na sua maioria, velhos ou adultos de meia idade. Quase todos eles, dada a espontaneidade de seus gestos, em nada lembram atores profissionais, mas moradores nativos. Eles parecem não representar. Aliás, todos os encontros ao longo do filme são marcados pela mesma espontaneidade. Pouca fala e muita expressividade no olhar. Todo o corpo se concentra no olhar. David Lean, o diretor do filme, dirige suas lentes para criar cenas em que a intensidade que atravessa os encontros se expressa através do olhar. Um olhar que se dirige para os elementos da natureza, a água da chuva, o fogo de uma fogueira que aquece e reúne para uma conversa de poucas palavras. E um volver-se para o infinito de um céu de estrelas. Há um prazer encontrado no simples existir e tomar parte dessa imensa criação que nos envolve. Nos velhos, o corpo vai desaparecendo para dar lugar a um olhar forte e intenso. David Lean foi capaz de apreender em suas lentes a força do olhar. Sua câmera demora-se em longos closes, captando o brilho do olhar que dispensa as palavras. Por que não aprendemos com os velhos esse olhar?
olhar direto, sem mediações, que torna o silêncio povoado de signos. Mirar o olhar de um velho é ser afetado pelos signos que ele emite. Esse momento não é captado pelas lentes de uma máquina fotográfica, que muitas vezes, no afã de registrarmos uma cena, perdemos a oportunidade de experimentarmos as sensações da intensidade que o encontro emite. A sabedoria dos velhos está no olhar. O cinema, contudo, não é uma fotografia em movimento, mas a câmera se movimenta produzindo imagens sonoras e visuais inéditas. O espaço e o tempo se sobrepõem na imagem que faz convergir os sulcos de extensos campos arados com os sulcos da face enrugada de Avery. Hoje, nós nos desacostumamos a ver faces enrugadas e corpos envelhecidos. Eles existem, mas nós não os enxergamos, ou quando os vemos, criticamos como efeito de um descuido. O modelo de longevidade imagético, divulgado pelas mídias, é o do velho que não envelhece, nem no corpo, nem no espírito. Os de idade avançada afirmam que são jovens de espírito, contribuindo para aumentar o preconceito em relação à velhice. Aliás, o termo velho foi substituído pelos termos melhor idade, terceira idade, idosos, para referir-se ao Estatuto dos Idosos. Envelhecer é também aprender a digerir as marcas da vida. Ele, nos encontros ao longo da viagem, vai narrando sua história. O mais importante não são os fatos, mas a maneira própria de vivenciá-los. A história de Eve é comum a um número incontável de pessoas que atingiram uma idade avançada. Ele perdeu sua esposa, a sua esposa teve 14 partos e 7 vingaram. Lutaram na Segunda Guerra Mundial e presenciou muitas mortes, inclusive a de um companheiro que matou por acidente. Quando perguntado por um jovem sobre a vantagem da velhice, ele refere-se a uma espécie de discernimento com um ditado muito repetido pelos moradores velhos das áreas rurais, a saber, na velhice aprende-se a separar o joio do trigo, ditado de profunda sabedoria prática. No filme de Link, a velhice não se esconde, ela se mostra por inteiro, ou por meio de longos closes nas faces enrugadas. A velhice de Eve ocupa a cena toda. As cenas se alternam entre closes no olhar, encontros casuais e percursos solitários de Eve em estradas que não têm fim, margeado por milharais e campos arados. De tempos em tempos, a câmera mira o céu estrelado ou nuvens que desenham paisagem no azul do céu. A natureza se exibe com toda beleza e força, nem sempre favoráveis, como, por exemplo, sermos surpreendidos com uma tempestade ao ar livre. No filme de Link, a natureza é um dos personagens centrais. As relações são mediadas por elementos da natureza, a chuva, o vento, o barulho dos trovões. Poucos objetos e quase nenhuma tecnologia se interpõem entre as relações, apenas instrumentos de trabalho que não dispensam o recurso manual. Mais uma vez, as mãos. Eivin cuida de seus velhos instrumentos de trabalho pessoalmente, tudo com muito cuidado, e é com um deles, uma velha máquina de cortar grama, que ele dará início a uma longa viagem. A sua máquina não dará conta da viagem e ele a destrói após uma tentativa frustrada. Não desiste. Adquire outra igualmente velha de quase 30 anos de uso. São poucos os objetos que aparecem nas cenas. Tudo parece necessário e revela um longo uso dadas as condições que se apresentam. Nada é supérfluo, nem as coisas, nem as relações nas quais predomina o face a face. Os velhos também são acusados de gostarem de coisas velhas. Numa sociedade de consumo e descartes rápidos, os velhos são tidos como resistentes e acusados de inadaptação. No afã de serem aceitos, muitos deles, em idade avançada, tentam imitar os comportamentos majoritários e se autodenominam de flexíveis e abertos às inovações tecnológicas. David Link traz para o centro de sua narrativa
uma velhice extemporânea, como diria Nietzsche, no tempo, quanto tempo e num tempo por vir. Sua filha, Rose, também foge do tipo padrão que serve de modelo de normalidade. Ela fabrica casas de madeira para passarinhos, especialmente os azulões. Ela adora contemplar a chuva e escutar o barulho do trovão através da janela em companhia de seu pai. Um prazer que ela aprendeu com ele. Cuida da casa e se entende bem com o pai e a vizinhança. Mais tarde, no relato de Evelyn e a uma jovem que fugia de casa por estar grávida, tomamos conhecimento da história de Rose. Ela perdera a guarda de seus filhos para o Estado, acusada de incapacidade de criá-los por ser um pouco lenta. Eva assegura que Rose é capaz e a perda dos filhos lhe causou enorme tristeza. Mais de uma vez deparamos com a cena de Rose com um olhar profundamente triste através da vidraça da janela a fitar uma criança atrás de uma bola. Ah, essa gente de Estado! Eles portam uma racionalidade desprovida de sensibilidade para os afetos humanos. As cenas retratam uma época que parece perdida no tempo, tamanha sua lentidão. David Lean dirige um filme onde os personagens são pessoas simples, de vidas modestas, sem riqueza, mas dotados de um movimento na direção do amigo que se revela na disposição para condividir seus parcos recursos quando solicitados. E o mais importante, eles são sensíveis e dispostos a colaborar, mesmo quando divergem da ação empreendida. Quando ele se dispôs a realizar uma arriscada e, para muitos, uma improvável viagem de mais de 500 quilômetros numa máquina de cortar grama, sua filha e os amigos velhos colaboraram, ou pelo menos tentaram compreender. Estava lendo um pouco sobre a história. Essa é uma história verdadeira. Essa história saiu no jornal da região. Eles resgataram essa história e o filme foi construído sobre os testemunhos das pessoas que Alvin encontrou no meio do caminho. E eles conseguiram construir esse belíssimo filme. O que me chama a atenção, né, o filme começa com Alvin caindo e tendo dificuldade para se levantar e tendo dificuldade para pedir ajuda. É tanto que ele só é encontrado quando um dos amigos percebe a demora dele chegar e aí vai à procura dele. E é muito interessante que o ator que fez esse filme, ele estava afastado já do trabalho há algum tempo e o David Lynch lembrou do nome dele. E quando o chamou, ele falou: eu tenho um problema de joelho. Ele falou: ótimo, porque o personagem tem um problema de quadril. Então ficou bastante realista. Não é? E fora Sissy Spacek, que está maravilhosa, ela é uma camaleoa que consegue se transformar sempre nos personagens mais incríveis, né? E é muito interessante como é um filme de poucas palavras, né? A história vai sendo contada aos poucos, homeopaticamente. Mas o que me chamou a atenção, principalmente na segunda vez que eu vi o filme, foi a questão da linha que segue esse filme, né? Ele começa com uma pessoa velha que tem uma limitação, que vai ao médico, um pouco relutante, e acaba tendo um diagnóstico de uma limitação maior. Ele tem um enfisema, ele tem um diabetes, ele fuma muito, ele não se cuida. E aí quando a filha pergunta, ele fala: o médico disse que eu vou chegar aos 100 anos. E isso em seguida, a essa informação vem uma outra, que o irmão que está afastado há 10 anos também sofre um AVC, que é uma coisa também limitadora da vida, que também pode levá-lo à morte. E diante disso, cresce no Alvin um desejo de recuperar alguma coisa que ficou lá atrás. E o que a gente assistiu, e pelo menos o que eu consigo enxergar, é a trajetória de alguém que, diante de uma doença mortal, tenta recuperar a trajetória da sua vida, tenta levantar todas as questões não resolvidas, tenta pedir perdão para as coisas que fez e que deixou de fazer, e tenta recuperar os afetos que ele deixou para trás.
E o David Lynch consegue nos passar essa mensagem com uma beleza incrível, né? Como você mesmo disse, poucas palavras, muitas cenas focadas no olhar. E eu também vi esse paralelo das marcas do rosto e as marcas da terra, né, que a gente viu naqueles campos arados. Então eu acho que foi uma bela alegoria de como a gente pode recuperar essa trajetória. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, e eu sempre faço essa pergunta, por que a gente só consegue fazer este balanço quando a gente está diante de algo que ameaça a nossa vida? Por que no decorrer da vida a gente se esquece tanto de resgatar os nossos afetos, né? De nos dar o perdão, de nos perdoar, de nos rever, de nos questionar, de fazer os nossos balanços? Ainda bem que tem filmes que possam nos instigar a fazer isso antes que a gente tenha um diagnóstico de uma doença fatal. Mas eu acho que a mensagem que esse filme me deixa é justamente essa. E é muito interessante que eu consigo observar, em cada momento que eu revi as cenas, eu consegui me lembrar de algum paciente meu. Eu me lembro de um paciente que ele tinha brigado com o irmão e eles não se viam há 20 anos. E ele ficou um tempo internado no meu serviço. E eu percebi no filme o quanto que muitas vezes essa trajetória do Alvin na vida real, o quanto que pode ser semelhante às trajetórias desses meus pacientes, mesmo que eles não saiam do lugar. Mas o quanto que a equipe, às vezes, é capaz de transportar essas pessoas nessas viagens de recuperação, nessas viagens de resgate. Muitas vezes a gente não consegue, mas é tão bonito quando a gente consegue. E eu me lembro que esse paciente dizia, nós perguntamos, mas o senhor gostaria de rever o seu irmão? Ele falou, eu gostaria, mas o meu irmão é muito orgulhoso. Eu falei, e se a gente ligar para ele, dizer que o senhor gostaria de revê-lo? Ele falou, eu acho que ele até também viria. Só que ele me prometeu, quando nós brigamos, ele disse para mim que nunca mais pisaria na minha casa. Eu falei, ótimo, aqui é um território neutro. E o irmão foi. E assim, em cada momento, as questões da família, aquela cena com a menina, né? E uma outra coisa que eu me lembrei, quando ele encontra, eu achei muito interessante a forma como o filme foi dividido, né? Como o David Lynch utilizou algumas situações para mostrar a trajetória. E foi bonito como ele trouxe a imagem da juventude para ele, né? Que depois ele lembra até no outro passo, que quando ele chega lá, que o carro quase que sai da beira da estrada, ele consegue se lembrar da situação de guerra dele. Mas aqueles rapazes todos andando de bicicleta, né, que é a imagem da juventude, do vigor, da alegria. E aí, da mesma forma que ele pergunta, que o rapaz pergunta para ele qual é a coisa boa, mas tem um outro que pergunta o que ele é, que ele fala, pior da velhice é lembrar da juventude. Mas, assim, é muito interessante o quanto que não fica uma coisa amarga, que ao mesmo tempo que tem as coisas ruins que foi se perdendo, eu percebo que ele começa a lembrar das coisas boas que ele foi deixando também, não é? E dos resgates. Bom, não quero me aprofundar muito, eu acho que a gente já deu motes bastante interessantes para a discussão. E como sempre, agora eu quero ouvir vocês. Eu passaria para a plateia. Logo as pessoas desencabulam. A gente tem algumas pessoas que são os chamarizes, né, Davi? Quando a gente tem dificuldade, que a plateia às vezes está muito inibida, a gente tem alguns atores do grupo, que aí eles levantam para poder esquentar os frila, né? Boa noite a todos. O que me chamou a atenção, claro, o filme todo tem uma poesia, uma beleza extraordinária, né? E você foi feliz quando abordou a questão do olhar, realmente a gente fica só observando. Mas assim, o que me chamou a atenção foi também aquela fábula, né, que é do Esopo, que ele fala dos gravetos. Aí aquela jovem que chegou rebelde, ela
começou a escutá-lo, né? Ela se alimentou daquela salsicha e depois se alimentou da narrativa dele. E no final, né, depois quando ela vai embora, é como se ela entendesse aquele conselho, né, que ela deixou os gravetos lá amarrados. Isso assim, faz a gente, a família, né, queria representar a questão da família, do papel que nós temos, né, às vezes como filho, como irmão, como pai, né. Então eu achei interessante essa reflexão que é feita, né. Muito obrigado. Mais alguém? Boa noite, Elaine. O filme todo, primeiro que vocês falaram, ninguém esqueceu nada, né? Mas o filme todo, eu fiquei pensando no resgate que a gente ouve muito na velhice, que é o resgate de uma vida inteira, né? Que esse percurso que ele faz de volta é um percurso de resgate de toda essa vida e chega na infância, quando ele encontra o irmão e pode de novo olhar as estrelas. E isso a gente pode perceber muito nos discursos dos nossos velhos. Uma outra coisa que me chama a atenção, né? Isso a gente fala muito em cuidado paliativo, principalmente eu chamo muito a atenção dos alunos quando a gente dá aula de comunicação. E a gente falou aqui que este é um filme com poucas palavras, com longos momentos de silêncio. E o quanto que muitas vezes esse silêncio é importante. Na nossa comunicação, né, no trabalho, na relação profissional com os pacientes, a gente enfatiza muito isso. Que em determinados momentos a história é tão carregada de emoção e que a gente tem que respeitar o tempo emocional do outro. Então, aquele diálogo que quase não existiu entre ele e essa menina foram momentos muito intensos, onde ele disse poucas coisas, ela disse quase nada, e ela vai embora, e só no fato, como você falou, dela deixar os gravetos amarrados, a gente sabia tudo, que ela entendeu, imagina até o que ela fez, o que ela retornou para a família e tudo mais, né? Eu acho que o diretor foi brilhante nesse aspecto de nos mostrar o quanto que a linguagem não verbal pode e deve ser muito bem explorada e quanto ela pode ser tão intensa e significativa, muitas vezes mais do que palavras, principalmente em alguns momentos muito carregados de emoção. E eu, como professora, eu sempre falo isso, hoje é dia do professor, né? Já recebi um monte de mensagem legal. E a gente sempre fala muito disso, né? De utilizar essa linguagem não verbal e principalmente utilizar o silêncio, porque a gente fala de coisas muito delicadas, de muito carregadas de emoção, de muita intensidade. E nós, profissionais da saúde, a gente tem um treino de falar demais. A gente quer explicar muito, a gente quer dizer muito, a gente quer contar muito, mas nessas situações, e aí eu não falo especificamente só do paciente mais idoso, mas de todo paciente diante de uma situação mais delicada, a importância dessas pausas, a importância do olho no olho, a importância do silêncio e quanto que muitas vezes o silêncio ele pode ser muito mais intenso e comunicativo que algumas palavras vãs que a gente pode usar. Me veio depois igual. Eu achei que eu sofri uma transformação. Eu fui muito atingida pelo olhar no filme. Muito atingida. E aí, quando chegou na segunda-feira cedo, eu fiquei escrevendo o dia inteiro. Depois eu revisei na terça-feira, um pouco, bem cedo, depois fui trabalhar. À tarde, hoje, né, terça-feira, hoje. Parece que faz tanto tempo que eu fiquei pensando que eu lembro, parece que foi uma vida. E aí, hoje eu dei uma revisada, acho que ainda tem que revisar mais, ainda tinha algumas ideias que vinham aparecendo, assim, depois. E eu gostei de registrar essa ideia, porque eu acho assim, que às vezes a gente escreve alguma coisa e uma ideia só já é importante. Aquela ideia a gente, né, perceber a partir daquela ideia. Eu acho que essa do olhar foi importante até o título, né? Velhice, olhar o corpo concentrado nos olhos. Eu acho que essa é uma ideia mesmo. Eu não consigo mais olhar nenhum velho, pensando no meu pai, pensei em vários outros, né? No seu pai, pensei
em outros velhos que eu conhecia, o olho fica forte, fica aquele olho assim, e nesse filme aquele olho, uma coisa incrível, desde aquele começo, aquela face, naquela relação com o médico, aquele médico falando de doença sem parar, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você já está assim, puxa, ele vira e fala, eu já estou morto, né? Eu não sei que coisa que isso. E eu acho assim que é um afeto de profunda tristeza. Eu não sei por que a gente, assim, as pessoas falam, a gente não vai no consultório de médico. Você sai tão triste, tão carregado, tão pesado, não é? É uma doença, é um conjunto. Eu falo, gente, mas a doença dele ali foi uma força, porque assim, eu acho que a vida vale por um gesto grandioso, assim, não vejo até pelo resgate, tanto resgate, mas por um gesto grandioso, porque a vida dele foi marcada por muitas coisas muito pesadas, e ele não está resgatando, ele está fazendo um gesto desprovido de qualquer coisa. Eu tenho que pensar que alguma coisa tem que ser importante. Eu acho que a todo momento a gente tem que se perguntar, uma vez eu falei isso, eu fiquei assim, assustada comigo com outro texto que eu fiz, que é assim, por que a gente quer viver muito? A gente vai perguntar, por que eu quero viver muito? Eu acho que todo mundo imagina, eu acho que a gente imagina, assim, poder realizar algo que seja grandioso, ou seja, né, que a vida tenha um gesto grandioso, que seja um só, não importa, ele é tão grande, tão fascinante, que é o encontro, né, com o irmão, que eu acho que não é resgate de família nenhuma, não é. É de uma relação, são de relações. E isso é mais uma coisa do olhar também, porque olhar é sempre alguma coisa que põe em relação a alguém. É sempre pôr em relação. Quer dizer, você imaginar isso, você está sempre em relação. Então não é possível, uma pessoa que não fala, está ali com Alzheimer, sei lá, qualquer coisa. Isso é uma coisa que veio tudo na minha cabeça, todas essas histórias. Lembrei de uma amiga que cuidou da mãe 20 anos, com Alzheimer, a mãe não falava nada, aquela coisa, e ela dizia assim, mas o olho dela está sempre muito atento. Não é uma coisa incrível. Né? É uma relação estabelecida, uma relação com aquela pessoa, não é o corpo que está ali que você vai cuidando assim, você vai estabelecendo outra relação. Então olhar e vir em relação também. É muito bacana isso, né? Você é da PUC. A PUC tem uma televisão, TV PUC. Faz parte do canal universitário. Por que a TV PUC da PUC não trata desses temas e não de entrevista? Por que não está aqui? Por que não democratiza o acesso a essas reflexões tão importantes do nosso tempo? O que está acontecendo com a universidade que se desconecta disso? Isso aqui é um campus universitário, com os recursos que tem hoje, a internet, isso aqui podia estar sendo transmitido aqui, ao vivo, e já estocado, para muita gente que não teria condição de vir até aqui. Esse filme é 99, não é isso? Mas a história é de quando? A história é verdadeira. É bem recente. Eu até anotei, depois eu anotei nessas mesmas Mas o anotações. filme é de 99 e a história é de quando? Não, mas a história é recente também, tanto é que a briga dele com o irmão é de 88. Mas é anterior à internet. Hoje, com esse recurso de Skype, etc., essas distâncias de 500, de ver cara a cara, etc., elas têm condição hoje, mágoas profundas entre irmãos, sobretudo, que irmão briga e fica uma coisa horrorosa. Acho que é o pior que tem, a briga de irmão. Então fica esse ressentimento, até que o sujeito chega lá no limite, e aí um vai atrás, um tem que dar o braço a torcer. Com os recursos de hoje, com Skype, etc., isso pode ser facilitado enormemente. É possível você ter um paciente hoje internado em qualquer desses hospitais bem equipados e ele ser capaz de falar com a filha que está na Inglaterra ou na Austrália, certo? Poder retomar contato cara a cara, numa conversa. Isso não teria que ser mostrado, democratizado. A universidade não teria que misturar essas várias áreas da comunicação com a área da psicologia, da medicina. Como é que é? Esses assuntos que realmente interessam não acontecem na televisão, nem mesmo no canal universitário. A universidade, às vezes, você tem razão, ela anda muito afastada. Eu vou falar como aluna da Silvana Totra, que eu adoro ela, sou fã, já sugeri aqui há muito tempo de chamá-la, porque eu acho uma grande pena de ter essa distância.
Esse espaço aqui é muito bacana, muito privilegiado. Poderia estar com a sala bem cheia, porque eu acho que falta de comunicação de ambos os lados, né? Então, poderia surgir muitas parcerias boas. Porque a PUC, sim, divulga, a Silvana está presente em um monte de eventos, discute filme, já fez um trabalho brilhante de Stamira, do filme. Eu acho que seria bacana também, né, Silvana, você trazer aqui essa discussão. E poesia, todos os eventos que tem, a gerontologia é interdisciplinar, então agrega ciências sociais, agrega a medicina, a psicologia, a nutrição, então junta tudo. Então nós temos essa grande vantagem de estar tendo o privilégio de escutar vários profissionais. Eu acho uma pena mesmo que fique muito lá monopolizado, só para os alunos da Geronto. Eu brigo muito, trabalho lá com isso também. E eu acho que tem que haver esse intercâmbio, sim, mesmo que seja através de jornal, de comunicação, de tudo que for possível. Eu acho que é uma pena muitas pessoas que não sabem o que está acontecendo. Falta de, num país desse, num momento que nós estamos tão informatizados, não ter esse diálogo, não ter essas trocas, né, de ambos os lados. Aqui é uma ex-colega minha que trabalha com o Averroes de comunicação, a Branca, né? Ela sempre me manda, eu mando para todo mundo da minha mala de e-mail, mas também tem outras questões de distância, de locomoção, cada um tem sua vida louca, mas eu acho que dá para fervilhar um pouco mais isso. Só para finalizar, eu acho assim que o filme me trouxe todo o tempo, remeteu assim a jornada do herói também, né? Essa potência do velho, de ir atrás, de que o tempo dele é finito, mas que ele ainda tem uma coisa importante para fazer, o que o impulsiona, né? A metanoia que Jung fala, que você terminou sua missão, entre aspas, aquela missão que você se programou, que é esperado, aí você vai realmente fazer o que você precisa, né? E com a filha, eu acho que ele já tinha terminado, ele estava plenamente confiando, ela cuida da casa, ela cuida de si também. Então não era um empecilho, não estava perdendo a filha, pelo contrário. Ele ganhou realmente, ele era o único que acreditava nela, talvez, né? Mas eu acho que seria bem bacana também estar trazendo mais discussões do pessoal da PUC, de outras universidades também, né? E parabéns pelo convite à professora. Boa noite, eu só quero falar uma coisa que me chamou muito a atenção, já que vocês falaram sobre o olhar e a expressão corporal. Eu quero falar do início do filme, daquela mulher que estava numa espreguiçadeira e ela estava com os olhos vendados e ela só queria saber de comer e ela nem ouviu o barulho do baque que o Alvin tinha caído. Então aquela mulher, para mim, era o início de que ela não queria ver nada, nem ver o tipo dela mesmo. Só isso. Eu queria só uma observação dessa mulher. Eu achei interessante que é sempre possível fazer esse tipo, né, de colocação. Mas sabe que eu gostei de uma coisa, mesmo nos olhos também? Eu achei que o filme ele vai focar em tipos que fogem completamente ao nosso modelo de perfeição, de cor. Então a gente são velhos, muito velhos, né? Todos velhos. E ela era gorda, não era bonita. Então, a E estava tomando sol. ele faz ali uma... Eu achei aquilo máximo. Eu falei, gente, o filme começou já tirando o quadro da normalidade que a gente está acostumado a ver, porque a gente só vê modelos, aquelas coisas, fica todo mundo querendo imitar. E aí vem a filha, que também completamente fora do quadro da normalidade. Então, assim, fora. Então, é um conjunto de pessoas que desconstrói tudo quanto é tipo. Inclusive, pega um instrumento que é para cortar grama e vira um carro que ele vai usar na estrada. Então, é uma desconstrução absoluta dos nossos modelos. Até acho interessante a possibilidade dessa leitura, né, dessa primeira personagem. Mas aí eu sei, eu achei que ela
me lembrou assim, uma coisa fora do padrão. Interessante até, achei. Me sacudiu. Ela até se interessa, ela tenta socorrê-lo quando ela percebe, né? Mas tem essa coisa da vaidade. Tem um momento que a filha pergunta se ela viu alguma coisa, ela fala, eu estava no cabeleireiro. Ah, é? Eu trabalhei 5 anos nessa firma, na Alemanha, percorri esse trajeto aí com 2 reboques, inclusive peguei uma pirambeira onde tive que jogar um reboque na encosta para poder frear, porque acabou o freio. O trator, ele freia com arado no campo, mas numa estrada ele é o pior freio que existe. Só tive uma decepção que eu trouxe uns emblemas da firma, mas arranjei até inimizade porque ninguém quer levar um emblema com cervo de um viado. E jogar tudo fora. Pois é, eu gostei bastante do filme. Obrigado. Que delícia, estamos com mais real ainda. A história é comum, não é tão... Eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre a cena inicial da mulher gorda, que aos meus olhos é uma crítica sarcástica do David Lean, cultura do consumismo e da comilança que é muito comum nos Estados Unidos e que a gente mais copia. Eu vou comentar depois de quase 8 anos lá, quando eu voltei, 3 anos atrás, por várias vezes, andando na Paulista, eu me sentia que estava nos Estados Unidos, olhando as pessoas, porque a gente está nos tornando gordo como eles. E esse filme, 99, é uma crítica violenta do David Lean à cultura americana. Do meu ponto de vista. Bom, a gente falaria a noite toda aqui, mas pelo... Pode fazer um convite? Pode fazer. Terça-feira que vem, dia 22, não é isso? Terça-feira que vem, no Memorial da América Latina, será a cerimônia de entrega do prêmio, 35º Prêmio Vladimir Herzog pelo Direitos Humanos. A curadora é Ana Lúcia, está aqui. Então, estou falando aqui no... Então, são 11 entidades, é o Sindicato de Jornalistas, a Federação, a CRI, a Ordem dos Advogados, a Comissão de Municipais da Arquidiocese, o Centro de Informações da ONU, blá, blá, blá. Então, é um prêmio da maior importância. Nós estamos falando aqui de vida e morte, né? Então, no caso do Vlado, morreu com 38 anos, então, em 1975, um jornalista, aqui, do lado, aqui na Tutóia, foi torturado e morto, e a partir daí, os que têm mais idade e acompanhavam as coisas sabem que houve um divisor de águas na história do país recente, antes e depois da morte do Vlado. E essa coisa que se falou aqui, que todo mundo tem sempre alguma coisa bela para mostrar, que não é verdade que o tempo já acabou. Enquanto existia alguma coisa para ser feita, existe vida, não necessariamente existência, não é isso? Então, no caso do Vlado, ele ficou eterno, que morreu e, ao morrer, deu vida a muita gente no nosso país, a democracia. Então, aqueles que tiverem a possibilidade de, na terça-feira que vem à noite, lá no Memorial da América Latina, que é ali a estação, 8 horas, 8 da noite. Também vai ter coquetel. É que nem aqui as ovos e bebes. Vai ser muito bonito. Então, tá bom. Parabéns, Ana. Muito trabalho. Eu agradeço a presença de todos e convido vocês para a próxima sessão Averroja, 26 de novembro, terça-feira. Vai ser um belíssimo filme. Estarei aqui de novo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Boa noite, até lá.